Bem-vindos ao primeiro vídeo sobre propriedades da potenciação. Então, vamos à primeira propriedade, que talvez é a mais importante. Aliás, é a mais importante. Vamos supor que eu tenho 2 ao cubo vezes 2 na 8. Certo? O que isso é igual? Eu não quero agora saber o valor numérico disso aqui, né? Provavelmente vai dar 2048, mas eu não estou interessado no valor numérico. Vamos abrir essa expressão. O que é 2 ao cubo? 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Agora eu faço vezes. O que é 2 na 8? 2 na 8 eu vou fazer aqui em verde, 2 na 8 é 2 vezes 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 2. É o 2 vezes ele mesmo 8 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Isso é igual a... Bom, agora o que eu tenho aqui na verdade, né? Eu não tenho 2 vezes ele mesmo 11 vezes. Vamos contar aqui. Eu tenho 2 vezes ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Então, eu tenho 2 vezes ele mesmo 11 vezes. Portanto, isso aqui é igual a 2 na 11. Certo? Então, o que nós fizemos aqui, basicamente? Se você olhar bem, 2 ao cubo vezes 2 na 8 é igual a 2 na 11. O que nós fizemos aqui? Basicamente, nós somamos os expoentes, né? Se eu somar o 3 com o 8, os expoentes, eu vou chegar no 11, né? 2 na 3 mais 8 é igual a 2 na 11. Se eu somar aqui os expoentes, eu vou chegar no 2 na 11. E essa é a primeira propriedade, a soma dos expoentes quando eu tenho potências de mesma base. Outro exemplo aqui, se eu tenho 3 na 5 vezes 3 na 7. Bom, vamos abrir isso aqui. Isso aqui é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? O 3 vezes ele mesmo 5 vezes, vezes. Agora eu tenho 3 vezes ele mesmo 7 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 7 vezes. E agora, o que isso aqui é igual? Bom, isso é igual ao 3 vezes ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Então, isso é igual ao 3 na 12. E se você olhar bem, o que nós fizemos aqui, na verdade, foi somar os expoentes, né? 5 mais 7 é igual a 12. Então, a regra é a seguinte. Sempre que eu tenho potências de mesma base, lembrando que a base aqui é o número grande, né? Sempre que eu tenho potências de mesma base, eu posso somar os expoentes. Multiplicação de potências de mesma base, eu posso somar os expoentes. Por exemplo, 7 ao quadrado vezes 7 na nona. Bom, o que eu faço aqui, eu somo os expoentes. Por quê? Porque eu tenho multiplicação, né? Multiplicação de potências que têm a mesma base. A base é 7 nos dois casos. Então, o que eu faço é somar os expoentes. 7 na 2 mais 9. 2 mais 9 é 11, né? Então, é 7 na 11. Eu só posso aplicar essa propriedade quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Eu não posso chegar e dizer assim, 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado é igual a, sei lá, alguma coisa na 5, né? Vou somar os expoentes aqui. Não, eu não posso porque eu não tenho potências de mesma base. Eu preciso de potências de mesma base. De uma forma geral, a gente pode escrever assim, ó. Se eu tenho A na N vezes A na M, certo? A mesma base, a base é a A, eu somo os expoentes. Então, fica A na M mais N, né? Eu somo os expoentes. Fazer mais um exemplo aqui. Menos 1/5 na sétima vezes menos 1/5 na menos 2. Bom, você podia calcular esse valor aqui, né? Acho que não ficaria um valor tão grande ou tão... não ficaria um valor tão... Aliás, tão pequeno. Mas vamos aplicar a propriedade. Eu tenho multiplicação de potências de mesma base. A base é menos 1/5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar os expoentes. Então, eu fico com menos 1/5 elevado na 7 mais menos 2. Eu somo os expoentes. Quanto que é 7 mais menos 2? Bom, é 5, né? Então, isso é igual a menos 1/5 na 5. Se você calcular esse menos 1/5 na 5, aqui fica... menos 1 sobre 5 na 5 é
Vamos ver, 5 na 5, aqui eu já tinha o cálculo do outro vídeo, 3.125. 3.125. Mas, enfim, aqui o valor numérico não nos importa muito, né? A gente quer mais é aplicar a propriedade. E essa primeira propriedade é tão importante que ela é chamada de propriedade fundamental da potenciação. Todas as outras propriedades obedecem a essa propriedade aqui, devido à importância dela. Ela é a propriedade chefe, digamos assim, que define todas as outras. E lembrando que isso aqui não é válido só para dois números, né? Se eu tiver assim, 2 ao cubo vezes 2 na quarta vezes 2 na 1 vezes 2 na 3. Lembrando que 2 na 1 é a mesma coisa que 2, né? Se você tem lá 2, isso quer dizer 2 na 1. O expoente 1 ele fica escondido. Eu também posso somar os expoentes, porque eu tenho multiplicação de potências de mesma base, né? Isso não vale só quando eu tenho dois termos, né? Aqui, todos os exemplos eu tinha só dois números. Vale se eu tiver mais também, né? Contanto, claro, que seja a mesma base. No caso, a base aqui é 2. Então, agora eu somo os expoentes. Fica 2 elevado na 3 mais 4 mais 1 mais 3, que é igual a 2 elevado na 7, 8, 11. 2 elevado na 11. Agora, vamos para a próxima propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Bom, se para multiplicar eu somo os expoentes, para dividir é muito provável que eu vá subtrair os expoentes, né? Mas vamos ver o porquê disso. Vamos supor que eu tenha assim, 9 na quinta dividido por 9 ao quadrado. Bom, vamos abrir essa expressão. 9 na quinta é igual a 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Dividido por... O que é 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 9 vezes 9, né? O 9 vezes ele mesmo duas vezes. Agora, esse 9 aqui eu posso cortar com um 9 desses aqui em cima, né? Eu posso cortar com esse 9, e esse 9 aqui eu posso cortar com esse 9. Certo? Então, eu fico, na verdade, apenas com um 9 vezes 9 vezes 9, né? Os outros 9 aqui eu cortei. Agora, o que é 9 vezes 9 vezes 9? Bom, não é 9 ao cubo, né? O 9 vezes ele mesmo 3 vezes, então é 9 ao cubo. E se você olhar bem, o que eu fiz aqui? Na verdade, o que eu fiz é eu subtraí os expoentes, né? Eu peguei o 5, 5 menos 2, subtraio os expoentes, 5 menos 2 é igual a 3. Então, essa é a propriedade seguinte, sempre que eu tenho divisão de potências de mesma base, eu faço a subtração dos expoentes. Por exemplo, se eu tenho outro exemplo aqui, 3 na sétima dividido por 3 na quinta. Bom, eu tenho divisão e as potências têm a mesma base, né? A base é 3, isso é importante, tem que ser a mesma base. Então, eu subtraio os expoentes, isso é igual a 3 na 7 menos 5, subtraio os expoentes, que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9, né? Mas o valor numérico aqui não importa muito. Outro exemplo, se eu tenho 2 na 10 dividido por 2 na 12. Bom, eu tenho divisão de potências de mesma base, então eu vou subtrair os expoentes. Então, eu fico com 2 na 10 menos 12, que é igual a 10 menos 12 é menos 2, né? Então, é igual a 2 na menos 2. Isso aqui, se você já viu o vídeo sobre potências de expoente negativo, isso é igual a 1 meio ao quadrado, né? Eu faço o inverso e troco o sinal do expoente. 1 meio ao quadrado é 1 quarto, né? Mas, novamente, nós não estamos muito interessados no valor numérico. E, de um modo geral, usando letras, eu posso escrever essa propriedade como sendo o seguinte. Sempre que eu tiver A na M dividido por A na N, então, divisão de potências de mesma base, a base é A, isso é igual a A na M menos N. Então, eu subtraio os expoentes quando eu tenho divisão de potências de mesma base. Bom, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido e até o próximo, então.